Graça e paz aos meus irmãos, a todos que estão vendo esse vídeo. Eu gostaria nesse momento de deixar um pouco da palavra de Deus para a nossa edificação. Vou deixar um versículo que está lá em Isaías 55:10. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. A palavra de Deus para a nossa vida, ela é essencial. A Bíblia Sagrada, ela traz tudo aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, no nosso convívio, para a nossa família, para a nossa edificação espiritual. Jesus Cristo nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos ter um manual de vida, de fé, para podermos andar em paz, para ter saúde, para ter vigor, para o nosso crescimento espiritual. Só através da leitura da Bíblia Sagrada nós podemos caminhar em santidade, podemos viver uma vida santa, justa e agradável diante de Deus. Eu gostaria de deixar aqui algum texto, um estudo, para que os irmãos possam estar refletindo, buscando na palavra, conhecer mais a palavra de Deus. A natureza da palavra de Deus. A expressão a palavra de Deus, também a palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, possui várias aplicações na Bíblia. Obviamente, refere-se em primeiro lugar a tudo quanto Deus tem falado. Quando Deus falou a Adão e Eva, o que ele lhes disse era, de fato, a palavra de Deus. De modo semelhante, ele se dirigiu a Abraão, a Isaac, e Jacó, Moisés. Deus também falou a totalidade da nação de Israel. Deus fala com o seu povo. Deus dirige o seu povo. Desde os primórdios, desde a criação, Deus tem prazer em falar com o seu povo, conosco. Deus falou com o povo de Israel no Monte Sinai, deixou os 10 mandamentos para a lei das nossas vidas. As palavras que os israelitas ouviram eram palavras de Deus. Além da fala direta, Deus ainda falou através dos profetas. Quando eles se dirigiram ao povo de Deus, assim introduziam as suas declarações. Assim diz o Senhor. Ou veio a mim a palavra do Senhor. Quando, portanto, os israelitas ouviam as palavras do profeta, ouviam, na verdade, a palavra de Deus. A mesma coisa pode ser dita a respeito do que os apóstolos falaram no Novo Testamento. Embora não introduzissem suas palavras com a expressão assim diz o Senhor, o que falavam e proclamavam era verdadeiramente a palavra de Deus. O sermão de Paulo ao povo de Antioquia, por exemplo, criou tamanha comoção que no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Você está em Atos 13:44. O próprio Paulo assegurou aos Tessalonicenses que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é santa, ela é pura, ela é agradável. Em Salmos 119, 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus ilumina a nossa vida, nos dá direção, ela nos fortalece. Sem a palavra de Deus, nós andaríamos em trevas, andaríamos sem saber por onde andar, como nos guiar nesse mundo. Esse mundo que é trevas, que é ira, que é maldade, mas a palavra de Deus, ela nos direciona. Em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diz que a palavra de Deus penetra na nossa alma. Ela separa o nosso pecado da nossa vida. A palavra de Deus nos edifica, nos santifica. Busque na palavra do Senhor.
Busque conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor na sua vida, ela pode trazer alívio, ela pode trazer paz ao seu coração. A palavra de Deus, ela muda vidas. Quantas e quantas vidas têm mudado através da palavra de Deus? Quantos e quantos têm deixado as drogas, as bebidas, pela palavra de Deus? Quantos casamentos têm sido salvos através da palavra do Senhor? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa mensagem nesse dia, você que está vendo esse vídeo, e peço que os irmãos estejam compartilhando conosco, dando sugestões, para podermos estar distribuindo a palavra do Senhor, que são sementes que precisam ser plantadas nos corações, para a edificação das vidas, para o crescimento espiritual da igreja. Estamos vivendo dias maus, dias completamente tenebrosos, em que muita heresia tem crescido no seio da igreja. Muitos estão se desviando, estão morrendo espiritualmente por maus ensinos, falsas doutrinas. Mas a palavra do Senhor, ela é pura, ela é verdadeira, é ela que santifica. Sem a palavra do Senhor, nós não teríamos entendimento, nem crescimento espiritual. Eu quero deixar nesse vídeo, essa mensagem. Gostaria que os irmãos continuassem conosco, compartilhando, assistindo os nossos vídeos, que em nome de Jesus vai edificar a sua vida. Eu agradeço, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, te guarde, te fortaleça, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.